Ezequiel capítulo 37, o verso 1 conta a história que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. Verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Essa palavra sequíssimos é importante no contexto. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu a ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército, grande em extremo. Amém. O que eu quero conversar com você nessa noite é sobre crises de fé. Crise de fé. Todos nós, se não passamos, um dia passaremos. Todos nós, se não passamos, um dia passaremos. Essa história, por mais que às vezes nós olhamos e vemos como uma história de um grande profeta, que teve uma experiência impressionante com o Senhor, mas ela nasce a partir de uma crise de fé. O Senhor usa a crise de fé para nos estruturar, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a amadurecer. Crise de fé é diferente de sofrimento. Às vezes nós dizemos: eu estou sofrendo, e também experimentamos o sofrimento. O sofrimento é natural da vida, todos nós sofremos e experimentamos o sofrimento. O próprio Filho de Deus, Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento faz parte, e quem ama, Paulo diz que o amor tudo sofre. O sofrimento é parte da vida, mas não é de sofrimento que eu quero falar hoje. O que eu quero conversar com você é sobre a sua fé, é sobre a essência da sua fé, aquilo que lhe move. Afinal, a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. A fé é um ingrediente importante na composição da nossa caminhada com Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para agradar a Ele. Afinal, não adianta nós dizermos que nós agradamos a Ele se nós não cremos que Ele existe, como diz o escritor. A crise de fé, ela abala a gente, ela nos chacoalha. Nós passamos, como eu falei, por momentos assim. E teria algumas razões pelas quais nós podemos passar por crises de fé. Assim como no sofrimento, nós achamos alguns culpados para a nossa crise. O primeiro deles é o diabo, sempre. E o diabo é o cara que leva a culpa de tudo aquilo que nós passamos de ruim. E às vezes até pode ser. Às vezes o diabo sim pode vir contra a gente, nós estarmos passando um momento difícil que o diabo vem contra a gente. Mas diferente do sofrimento, a crise de fé, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, dificilmente o diabo tem acesso à nossa vida. Dificilmente o diabo vai ter uma brecha a qual ele encontra. Então sim, pode acontecer de você estar passando por um ataque do inimigo, aonde você está sofrendo aí na sua fé. O segundo motivo, e essa a gente não gosta muito, é que nós passamos uma crise de fé por nossa própria culpa.
A gente gosta de culpar o outro, né? De achar um culpado, que sempre o culpado é o outro, não é a gente. Mas às vezes sim, nós passamos uma crise de fé por culpa nossa. E o que eu quero dizer com isso? A nossa fé, ela é alimentada. Paulo escreve e diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da pregação, da palavra de Deus. Então a fé, ela é alimentada, existe algo que me alimenta, existe algo que ministra a minha vida, da qual eu consigo alimentar a minha fé. E assim como a nossa vida física, se eu não me alimentar, eu começo a definhar, eu começo a sofrer, eu começo a ficar doente, eu começo a ficar debilitado. E não é só me alimentar, eu preciso me alimentar e me alimentar bem. Porque se eu me alimento e me alimento bem, eu tenho uma tendência muito grande a ter uma boa saúde. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma vez que eu me alimento e me alimento bem, há uma tendência natural de eu ser saudável espiritualmente. E que a minha fé, ela seja uma fé estruturada e uma fé forte. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou com dificuldades, eu estou com crise de fé. E a gente começa a conversar e nós vemos que essa crise de fé, ela originou lá atrás, quando a gente parou de comer. Quando a gente parou de se alimentar, quando a gente parou de orar, quando a gente parou de ouvir a voz do Senhor, de se relacionar, quando a gente, talvez pelo curso da vida, pelas situações que levam no cotidiano, elas nos afastaram de um relacionamento onde eu alimento a minha fé. E nós vivemos um tempo assim, nós aguentamos um tempo, só que aquilo que nós produzimos um dia, aquele eco de uma experiência que um dia eu vivi, ele me sustenta por um tempo, mas ele não me sustenta para sempre. E de repente, lá na frente, eu me dou conta de que estou mal. E eu estou mal por culpa minha. Porque lá atrás eu parei de comer. A palavra do Senhor diz, Jesus falando, Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note que Ele não diz assim da palavra que saiu da boca de Deus, mas Ele diz daquela que sai da boca de Deus. Por uma razão simples, Deus continua falando. E Ele vai falando, e aquilo, quando eu paro para ouvi-lo, Paulo escreve, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aquilo que Deus falou me alimenta, mas aquilo que Deus fala também me alimenta. Então são duas coisas que alimentam a nossa fé. Uma delas é a palavra, outra delas é o relacionamento, é a oração. É o lugar de intimidade, é onde eu me coloco sobre Ele, e eu cultivo isso. Então, querido, assim, quando nós temos essas coisas e cultivamos essas coisas, há uma tendência muito natural de que a nossa vida espiritual seja uma vida saudável. Eu não estou querendo ser religioso, eu não estou querendo aqui começar a colocar um bocado de coisa. Eu estou falando de coisas simples, assim como você come todos os dias, você precisa alimentar a sua fé. Do contrário, nós passaremos naturalmente uma crise de fé, e não é um momento na nossa vida, ela acaba sendo a nossa vida. E aí a nossa vida de fé, na verdade, é uma vida a trancos e barrancos. A gente vai vivendo, cada dia a gente vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e dando graças a Deus que a gente viveu mais um dia, e torcendo para que Jesus volte logo. Porque nós estamos subnutridos, nós estamos com dificuldades espirituais, e aí nós temos a tendência de que, meu Deus, nós precisamos que o Salvador volte o quanto antes, para me tirar dessa agonia, porque nós estamos subnutridos, nós estamos vivendo mal, porque nós não nos alimentamos. A experiência de Ezequiel é diferente, e é o terceiro ponto, que nós enfrentamos crises de fé. Mesmo eu conseguindo fechar a porta de Satanás, mesmo eu seguindo uma rotina de me alimentar, seja através da palavra, seja através da oração, vai ter momento onde a crise de fé vai pegar na sua casa. Vai acontecer. E ela vai acontecer porque Deus permite, e mais do que isso, em alguns momentos Ele nos empurra para um lugar de deserto. Assim como fez com Jesus. A Bíblia diz, e Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você lembra desse texto? Que coisa louca!
Como assim? O Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Teoricamente, o Espírito de Deus era para fazer o contrário. Era para tirar ele da tentação de Satanás, para protegê-lo da tentação de Satanás. Não. O Espírito guia o próprio Filho de Deus, Jesus, ao deserto para ser tentado por uma razão simples. É no momento de dificuldade, aquele momento onde existe a sequidão, que nós, plantados junto à corrente das águas, quando essas águas cessam, as nossas raízes elas vão aprofundando para buscar água. É assim que funciona. Quando o momento de sequidão vem, as árvores elas começam a aprofundar as raízes em busca de água. E aí elas vão catando um lugar mais úmido lá embaixo. E aí então, o momento de sequidão trouxe para essa árvore um benefício, um aprofundamento de raízes. Depois, essa árvore vai vir o vento, vai vir a tempestade, e ela está mais firme. Por que ela está mais firme? Porque ela aprofundou as raízes. O que a sustenta, aquilo que a consegue fazer com que ela continue na sua jornada, veio através de uma experiência de dificuldade, veio através de um momento de provação, veio através de uma crise de fé. Ezequiel estava num momento assim. Deus o leva em espírito, e ele em visão, ele chega num vale de ossos. E esse vale de ossos, a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Então por isso que eu falei antes, não é qualquer observação, quando ele diz os ossos eram sequíssimos. E eram muito numerosos. Era um monte de ossos amontoados, sequíssimos. E Deus olha para Ezequiel e faz uma pergunta: Ezequiel, você acredita que eles podem voltar à vida? Imagina como seria para você isso. Quando a gente está bombando em fé, a gente diz: claro, Senhor, óbvio, deixa aqui que eu vou fazer o negócio acontecer. Mas não era o caso de Ezequiel. Ezequiel estava num momento de crise de fé. E ele responde para o Senhor assim: Senhor, tu sabes. Tu que sabe. Eu não sei nada. Você que sabe. Eu olhando os ossos sequíssimos, você que sabe. E Deus olha para Ezequiel e diz: então Ezequiel, faz o seguinte, profetiza sobre esses ossos e diz: haja espírito, haja vida nesses ossos, que haja carne, que hajam nervos. E Ezequiel responde assim: ok, Deus, então tá, conforme a tua palavra, baseado na tua palavra, eu vou liberar essa palavra então, a tua palavra sobre esses ossos. E ele diz: assim diz o Senhor, Deus diz: ossos, ajuntem-se partes com partes, carnes comecem a crescer, nervos comecem a crescer. E quando ele libera a palavra, e de novo, ele não estava acreditando que aquilo seria possível, porque ele diz: Senhor, eu não sei, tu sabe, eu não sei. E quando ele libera a palavra a partir de uma ordem do Senhor, de repente começa um alvoroço de ossos se batendo, ossos sequíssimos, e começam a se bater, e vai catando o osso, e o fêmur daquele corpo que estava amontoado lá naquele outro lugar, daqui a pouco, pum, vem para cá, e junta com a bacia, que junta com as falanges, eu não sei mais, né, do negócio da biologia, vou parar por aqui, mas e começa a juntar cada dedo e osso e coisa arada, e vai juntando, e de repente tem um exército de esqueleto ali, e de repente começa a crescer nervos e carne, e fica parado um exército ali de zumbis, em pé. E Ezequiel fica olhando aquilo tipo assim: mano, olha isso ali, cara. Só que a instrução de Deus no primeiro momento foi: libera o Espírito sobre eles. Ezequiel, você crê que eles podem vir à vida? Você crê que se você liberar a palavra, vai ter o Espírito da vida, o sopro de vida vai vir sobre eles, e eles vão voltar à vida, e vai nascer tudo? Ele diz: Senhor, tu sabes. E quando ele libera a primeira parte, que teoricamente era para ser toda, mas quando ele libera a primeira parte e a coisa acontece, ele trava, ele fica olhando assim como quem diz. E Deus chama ele de novo e diz: Ezequiel, Ezequiel, profetiza, libera o Espírito e diz: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre eles.
Porque se eles continuarem como eles estão, em pouco tempo eles vão voltar a ser ossos sequíssimos. Para que o quadro, a realidade deles seja diferente, precisa ter um espírito de vida, precisa ter um sopro, fôlego de vida sobre a vida deles. Não basta só ser um exército de zumbis, precisa ter vida. E ele então diz: vento que vem dos quatro cantos sopra, e o Senhor vem e gera vida, e de repente ali era um exército enorme, numeroso, que cobria todo aquele vale. O que a gente aprende com essa história? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós. E às vezes, assim como Ezequiel, nós travamos e ficamos parados diante de desafios na nossa vida. Todos nós temos desafios, todos os dias. Todos nós passamos um dia inteiro fazendo escolhas. Você escolheu o que ia fazer hoje de manhã, você escolheu o que queria comer ao meio-dia, você escolheu a roupa que viria aqui, você escolheu a cadeira que você ia sentar, o lugar onde ia estacionar. Você escolheu tudo. A gente fica fazendo escolhas e escolhas e escolhas o tempo inteiro. A nossa vida é feita assim, nós escolhemos. E de repente nós precisamos fazer determinadas escolhas que são muito importantes para a gente. Situações que nós estamos vivendo ao longo da nossa vida e nós travamos diante de uma grande decisão. Ou nós travamos diante de um grande desafio. Diante de uma luta enorme que aparece e nós olhamos e dizemos: Senhor, acho que não dá. Acho que não dá. E quando eu falo de luta enorme, é de ossos sequíssimos. É de uma realidade trash. De uma realidade realmente fúnebre. Não era só cadáveres. Toda a esperança que existia já tinha se ido há muito tempo. Não tinha sobrado mais nada ali. Mais nada ali. Eram ossos e ossos sequíssimos. Já tinha ido tudo, a esperança toda se foi. Acabou. Não era um lugar de esperança, era um lugar de morte. Não era um lugar de esperança, era um lugar de morte. E Deus leva Ezequiel a esse lugar e pergunta: Ezequiel, será que dá para ter vida nesse lugar de morte? E Ezequiel diz: Senhor, eu não sei. Eu não consigo crer. Eu já fiz votos que tu já me pediu. Eu já fiz coisas loucas que a gente conversou aqui, né? Uns cultos atrás, quando falava sobre as manifestações do Espírito, que Ezequiel fez, e ele fez, e interagia com Deus, e respondia a Deus. Agora nessa interação ele diz: Senhor, eu não sei. Tu sabes. Por quê? Porque o desafio é muito grande. O desafio é muito grande. Eu não sei se eu consigo chegar lá. Não sei. E aí Deus começa a ensinar a Ezequiel uma chave para nós aprofundarmos as nossas raízes. Ezequiel, na verdade, é pego pela mão pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a ser o seu mestre e diz: então eu vou te ensinar um negócio. Eu vou te ensinar a aprofundar as raízes. Nesse momento de dificuldade, quando parece que tudo ao teu redor é só sequidão, é só lugar de morte, aonde você olha e diz: Senhor, eu não consigo acreditar que meu casamento pode ser diferente, eu não consigo acreditar que meu filho pode mudar, eu não consigo acreditar que a minha vida, o meu emocional pode mudar, eu não consigo acreditar que o meu trabalho pode mudar, nada, eu não consigo ver vida em lugar nenhum, eu estou passando um momento de dificuldade, eu não consigo achar uma saída, eu não consigo achar, eu já fiz de tudo, não é o diabo, não sou nem eu até tenho me puxado, eu já fiz de tudo, já orei, já jejuei, só eu estou passando uma crise de fé. Eu estou num momento onde eu não creio. Todos nós passamos isso, só para deixar claro de novo. Eu estou nesse momento, eu estou vivendo essa crise. E aí o que a gente faz? O que algumas pessoas fazem? Deu, acabou, já era, chega, cansei. E nós encontramos muitas pessoas passando momentos de crise de fé, e aí elas dizem: eu estou mal, eu estou num momento de crise de fé, e Deus não me respondeu, Deus não fez nada, Deus ele não fez o milagre, e eu então cansei, e eu abandono a fé, porque no momento de crise de fé, que eu esperava então que Deus fizesse alguma coisa, e Ele não fez, e eu então me decepciono e eu saio. Eu canso de tentar ficar esperando alguma coisa e eu saio. Deus, de novo, pelo Espírito Santo, toma Ezequiel pela mão e diz: eu vou te ensinar um negócio, a você confiar num negócio chamado
a minha palavra. Eu quero que você creia naquilo que eu te disse. A minha palavra para ti é suficiente. Se a minha palavra diz que vai acontecer, eu quero que você agarre essa palavra com toda a tua força e vá até o fim com ela, como teu escudo de fé, que é o que Paulo fala. Eu vou crer. Senhor, eu não vejo, eu olhando é lugar de morte, mas a tua palavra diz que aqui pode ter vida nesse lugar de morte. Eu vou crer na tua palavra. Pedro é ensinado da mesma forma, passa uma noite inteira pescando, Jesus chega para ele e diz, joga a rede do outro lado, e ele diz, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando nós passamos a confiar na palavra de Deus mais do que nós vemos, quando nós passamos a confiar naquilo que Deus diz que é possível, naquilo que Deus acredita, quando nós, escute isso, quando nós acreditamos naquilo que Deus acredita, quando nós alinhamos a nossa fé com a fé de Deus, quando nós nos alinhamos a nossa vida com aquilo que Ele diz que é possível, porque quer queira, quer não, e você vai concordar comigo que nós temos uma tendência a ajustar Deus à nossa realidade. É a minha realidade, é o meu cotidiano, e Deus te encaixa aqui porque você precisa resolver o meu problema, afinal o negócio está feio aqui, eu preciso que tu venha e faça alguma coisa aqui. E o que Deus na crise de fé faz é nos alinhar com Ele, é tirar-nos da nossa zona de conforto e nos colocar num lugar de sequidão, num lugar de morte, onde nós olhamos e só vemos um vale de morte. E aí Ele diz, cara, vamos caminhar junto aqui, cara. Você acha que pode ter vida nesse lugar? Você crê que pode ter vida nesse lugar? E quando a gente está na crise de fé, a gente diz, Senhor, eu não creio nada. Não creio nada mesmo. Não creio nada. Mas, Senhor, nessa hora eu fecho o olho. E se Tu diz que dá, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como as coisas vão acontecer, eu só fecho o meu olho e eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que é possível. Eu creio. Eu passei momentos já na minha vida de crise de fé, muitos, desde a minha conversão. Quando eu me converti, eu tinha problema nos meus dentes siso, todos eles eram acavalados assim, eles estavam nascendo mal. E eu, novo convertido, eu pensei, Deus, essa é uma baita oportunidade de Tu mostrar que Tu é um grande Deus. Opera um milagre. Botei a mão na minha boca e disse, Senhor, cura, opera um milagre. E orei, Deus, já era, acabou, criei. E fui até o fim, crendo, é do Senhor, o Senhor operou um milagre. E aí crescemos um pouco mais, o Robson foi fazer uns exames, eu tinha que fazer cirurgia, tinha que arrancar tudo, até tinha que arrancar os 4 sisos. O Robson foi fazer o mesmo exame, e aí eu disse, vamos lá ver como é que está. E aí eu fui lá ver, mas a minha ideia era quando saísse o raio-x, estava tudo bonitinho, ia dar um glória a Deus, glorificar a Deus e tal. Aí eu fiz o raio-x, o dentista olhou para mim e disse, cara, tu ainda não arrancou esse negócio, velho, se tu não arrancar, vai acavalar todos os teus dentes. Eu digo, não, cara. Eu disse, Jesus, pensa comigo, até eu que sou novo convertido. O plano era maravilhoso, pensa, é um cara novo convertido. Ele precisava de uma experiência de fé desse tamanho. Se tu fizesse isso com ele, ele ia bombar o resto da vida, ia ser um cara que não era hora de falhar, agora era a hora de fazer acontecer. Até eu consigo ver um negócio desse. Resumindo a história, tive que operar, arranquei todo o siso. Na época eu estava noivo da Miriam, a parte boa foi que ela foi fazer umas comidas para mim lá em casa, que foi muito legal, né? Ficar junto com ela e tal, fez uma papinha de frango, até hoje, ela faz de vez em quando, top. Eu tinha dois caminhos a seguir, me decepcionar com Deus e dizer, Deus, Tu tinha toda uma oportunidade para manifestar aqui, para curar, para fazer, para operar, e nada. Ou dizer, Senhor, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram acontecer, mas fecharam seus olhos e creram. E eu fechei o olho, cara, e criei. E disse, Senhor, eu vou seguir adiante, e eu vou caminhar adiante. Eu acho muito interessante uma palavra
Porque normalmente a gente pensa em fé com conquista, é ou não é? Quando a gente fala, cara, precisamos ter fé. Por que eu preciso ter fé? Porque eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar. Eu preciso transformar alguma coisa externa. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Obviamente, no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, onde o escritor aos Hebreus fala sobre fé, e ele começa a descrever a fé a partir do verso 1 de Hebreus capítulo 11, e ele começa a falar de grandes homens que viveram pela fé, de grandes homens que fizeram muitas coisas. Ele fala de Abel, que pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício, ou mais excelente sacrifício do que Caim. Ele fala de Abraão, que foi chamado. Ele fala de Sara, ele fala de grandes homens da fé. E no verso 13 ele diz assim: todos esses morreram na fé. Todos esses que ele cita antes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Que fé que é essa? Que fé é essa? Todos eles morreram na fé sem alcançar o que Deus disse para eles que eles viriam. Abraão, Deus falou para ele, disse: tu serás uma grande nação, tu serás incontável como as estrelas do céu e a areia do mar. Abraão morreu com Isaac. Pensava diferente esse negócio de estrela do céu, areia do mar. A Bíblia diz que todos morreram sem ver, sem alcançar. Que fé que é essa que eles tinham? Que coisa louca é essa que essas pessoas experimentaram? O escritor aos Hebreus ele segue dizendo: viram de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Bom, dá para continuar o texto, mas ele fala, obviamente, da pátria celestial, que é a pátria melhor. Qual que é a concepção desses caras de fé? Esses homens, diante de momentos de dificuldade, de crises de fé, eles escolheram uma coisa: confiar no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, eu só sei de uma coisa, que eu confio em Ti. E no meu coração anseia por algo, por Te experimentar e viver contigo. Eu sei que eu sou peregrino e estrangeiro nessa terra, eu sei que eu sou. Posso hoje não estar vivendo aquilo que eu esperava viver, o que eu gostaria de viver, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, e eu sei que Tu vai fazer, porque Tu disse para mim, a Tua palavra diz que vai acontecer. Se vai acontecer hoje, eu não sei. Se vai acontecer amanhã, eu também não sei. Se vai acontecer daqui a 5 anos, eu não sei. Eu só sei, Senhor, que Tu falou, e se Tu falou, vai acontecer. Todos esses homens morreram sem alcançar, mas tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Por quê? Porque nos momentos de crise de fé, o Senhor nos ensina um negócio: confiar na Sua palavra. Confiar na Sua palavra. A escolha que nós precisamos fazer é de confiar na Sua palavra. E sabe o que é interessante? Quando nós confiamos na palavra, cara, e nós fechamos o nosso olho e começamos a dizer: Jesus, eu creio, cara, eu creio. Vai dar, vai dar. A gente começa a ver algumas coisas. Às vezes pode demorar um pouquinho. E quando nós começamos a ver, a gente tem uma tendência, se fosse eu, por exemplo, que nem Ezequiel, provavelmente teria feito um negócio assim. Libera a palavra e começa a juntar osso, e carne, coisa, e vira aquele monte de zumbi que nem Ezequiel, e ele trava. Eu acho que eu ia parar ali, ia filmar aquilo tudo, né? Faz uns videozinhos no YouTube, ia bombar no YouTube esse negócio, né? Dizendo, olha, e contando testemunho, cara. Contando testemunho, o Brasil inteiro ia ouvir falar do milagre que aconteceu de gente de ossos secos, que estava espalhado e de repente voltou e tal. Só que se eu continuasse que nem Ezequiel, aquilo tudo, como eu falei antes, por maior milagre que poderia ter acontecido nesse momento, se eu não continuasse profetizando, assim como diz a palavra do Senhor, aquele pequeno milagre no início,
pouco tempo depois voltaria a ser um lugar de ossos sequíssimos. O que eu quero dizer com isso? Meu querido, não pare de crer na palavra, até que você veja todo o milagre ou toda a palavra que Deus liberou para você. Não pare de confessar a palavra, não pare de liberar a palavra. Meu irmão, nós vamos passar por crises de fé. Todos nós vamos passar, e talvez hoje você esteja passando por um momento de crise de fé, e eu preciso que analise: Senhor, é o cão que está vindo contra a minha vida? Se é, eu vou me levantar em nome de Jesus, vou mandar calar e acabou, já era. Senhor, se é crise de fé, se eu estou morrendo espiritualmente, é porque eu estou sofrendo de inanição? Eu não estou me alimentando? Se é isso, Senhor, me perdoa, e eu preciso me alimentar, porque eu não quero sofrer desse jeito. Agora, Senhor, se eu estou passando uma crise de fé, e essa crise de fé é para que as minhas raízes se aprofundam, é para que eu possa te conhecer mais, te conhecer numa faceta diferente que eu não te conheço, porque a minha tendência natural é te conhecer a partir da minha realidade, tentar te encaixar dentro da minha realidade. Senhor, eu não quero te encaixar na minha realidade, quero eu me encaixar na tua. Quero eu, Senhor, me encaixar na tua agenda. Quero eu, Senhor, me encaixar na tua forma de ver mundo. Quero eu, Senhor, me encaixar na forma de me posicionar diante de pessoas. Eu quero me encaixar contigo. Então me mostra. Me mostra onde eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado. Me mostra o que eu preciso mudar. Me mostra o que eu preciso fechar o olho e crer e continuar crendo até que a coisa aconteça. Me mostra. Porque eu quero ir lá, Senhor. Eu quero poder me encaixar e aprender contigo. Aprender contigo. Às vezes nós ficamos meio que nem adolescente, dizendo que a gente já sabe tudo, acreditando que a gente já sabe tudo, com 14, 15, 16, 17 anos, dizendo: cara, eu já sei, não, já sei como é que é. É mesmo? Você não sabe nada, velho, você não viveu a vida ainda. E a gente que está na idade que a gente está, a gente diz assim: cara, é loucura isso, é loucura. Um dia um amigo meu falou, cara, a vida é assim, na adolescência, tu pensa que sabe alguma coisa. Quando tu cresce e fica adulto, tu duvida já que sabe. E quando a gente chega na fase um pouquinho mais para frente, a gente tem certeza que não sabe nada, né? E diz: cara, não sei nada mesmo, velho. Tive um monte de experiência, tive um monte de coisa, mas descobri que de fato nada sei. Que o que eu achava que era não é, coisa que eu vivi, sei lá. O que Deus está querendo fazer com a gente? Nos encaixar uma realidade. Precisamos nos permitir ser trabalhado por Ele. Precisamos nos permitir ser levados à realidade dEle para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé.